Boa noite, irmãos em Cristo, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Prazer, que me chamo irmão Kaique. Hoje vamos estudar sobre Lucas 13, 22, amém? A porta estreita, amém? Um pequeno estudo breve sobre isso, amém? Vamos abrir vossas Bíblias em Lucas 13, verso 22, amém? Vamos começar a leitura. E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse-lhe um: Senhor, não são poucos os que são salvos? E ele lhe disse, versículo 24: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. 25. Uma vez o dono de casa tivesse levantado e fechado a porta, vós começardes a bater de fora, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: Digo-vos, eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós no estado dos foras. Eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e a citação do reino de Deus. Isso aqui é minha Bíblia, King James, amém? Pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar esse estudo. Vamos lá. Irmãos, aqui está Jesus percorrendo a cidade de Israel e as aldeias. Então o indivíduo pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos, Senhor? E ele fala, são poucos que são salvos, Senhor? E ele fala, o que ele fala sobre isso? O que ele responde? O que Jesus responde essa pergunta? São poucos que são salvos? O que ele fala? Versículo 24: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Ou seja, o que ele fala para nós? Esforçai-vos, ou seja, prefira, escolha, tente, lute para entrar no caminho reto, na porta estreita, no caminho, na vida de devoção a Deus. Lute para fazer isso, para seguir uma vida reta com Deus, pois muitos tentarão e não conseguirão. O meu irmão, estou sendo um pouco breve para o vídeo não ficar muito longo, amém? E muitos não conseguirão. Você escolha ter uma vida reta com Deus, escolha ter uma vida reta com Deus, entre pela porta estreita, não pela porta larga, onde é todos os seus prazeres carnais, onde é tudo que você deseja, um dia tudo isso se vai, tudo isso vai passar, tudo isso vai perecer e nada mais vai sobrar, porque a cobiça dos olhos, a soberba da vida, o desejo da carne, tudo passa, amém? Mas os que confiam no Senhor, os justos permanecerão para sempre, amém? Isso está em João. Então aqui o Senhor dá uma parábola, aqui no versículo 25. E uma vez que o dono da casa tiver levantado, fechado a porta, e vós começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde vós sois. Então aqui o Senhor dá uma parábola. O que ele quer dizer? Sobre o que ele quer dizer, né? Ele retrata pessoas que não conseguiram entrar. Aqui ele fala de pessoas que não conseguiram entrar, ó. Uma vez que o dono da casa estiver levantado de fora, e vocês que estão ouvindo, começaram a bater de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo: Não sei quem vós sois. Ele está falando das pessoas que não conseguiram entrar na porta, não conseguiram entrar na vida reta com Deus, não conseguiram entrar numa devoção a Deus, mas que decidiram ficar no seu próprio caminho, fazendo suas próprias escolhas, fazendo suas próprias vontades. Amém? Pessoas que não viviam a Deus, esse tipo de pessoas que estão batendo na porta, são pessoas que não viviam a Deus. Será que você não é uma dessas? São pessoas que não viviam a Deus. As pessoas que não... Essas são as pessoas que não ouviram a Deus e também que decidiram não obedecer. Obedecer o quê? O pai ou a mãe? Não, mas a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que decidiram não obedecer as pregações, decidiram não obedecer a Palavra de Deus. Essas são as pessoas que vão bater na porta e falar: Senhor, estou aqui, abre-me por favor. Ele vai dizer: Eu não te conheço. Já eu explico sobre isso, amém? Nessa vida você tem duas escolhas. Quais são? Ouvir a voz de Deus e obedecer e praticar a palavra,
ou você decide não obedecer a palavra. Ou você não obedecer a palavra. Você tem duas escolhas, então escolha ser reto com Deus, seguir uma vida reta com Deus, fazendo a vontade de Deus, que é a própria Escritura Sagrada. Não diga que Deus me deu um caminho para me seguir, porque eu amo muito a Deus, porque a palavra de Deus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecei de mim nas Escrituras e acharei descanso para vossas almas. Amém? Aqui eu vou continuar. E aquelas pessoas que estavam batendo na porta, ele diz que elas vão chorar, dizendo, clamando: Senhor, por favor, abre-nos a porta. E ele vai dizer, ele quem? Jesus, Deus vai dizer: não vos conheço. Então, o que acontece aqui? Quando Deus diz para aqueles que batem na porta: não vos conheço. Aqui você tem uma lembrança. Aqui você perdeu sua vida monótona. A sua vida que você só vivia para si mesmo. Aquela sua vida repetitiva, nada valeu a pena mais, né? Toda a sua vida repetitiva, nada mais valeu a pena. O seu dinheiro não valeu a pena. Toda a sua família não valeu a pena mais aquele tempo que você gastava assistindo filmes, que você gastava indo no cinema, que você gastava fazendo seus prazeres, que você gastava jogando futebol, que você gastava com seus amigos. Nada valeu a pena, pois agora você está no inferno. Amém? Aqui eu estou falando das pessoas que ficaram do lado de fora da porta. Todo tipo de prazer e escolha, tudo se foi. Se foi todo o tempo que você passou. Se foi todo o tempo que você passou. Se foi todo o tempo que você passou, qual tempo? O tempo longe da palavra de Deus que você tinha, se foi. Não valeu a pena mais nesse dia. No grande dia do juízo final, não valeu a pena o tempo que você passou longe da palavra de Deus. Amém? Olha, tem uma coisa para falar. Todo o tempo que você passa sem presença de Deus não vale. Porque no dia da sua morte, não vale o tempo que você jogou futebol, não vale o tempo que você foi indo no cinema, não vale o tempo que você gastou assistindo filmes. Porque muitas dessas coisas se condenam no inferno. Muitas vezes você quer gastar seu tempo em prazeres, o que você gostaria de fazer, mas não gaste seu tempo para com Deus. Amém? Se esforce para entrar na porta estreita, irmão. Eu te encorajo hoje nesse dia, como diz meu pastor, simples. Esforce para entrar na porta estreita. Todo tipo de detalhe se foi. Todo tipo de detalhe que você tinha na sua vida se foi, acabou. Porque você bateu na porta e disse: não vos conheço, então se foi. Todo tipo disso. Hoje você pode dizer, irmão, ou você ouvinte: não quero viver para Cristo, não quero viver para Deus. Mas você pode escolher dizer: não quero viver para Deus, mas no meu leito me viro e me devoto a Jesus. Você pode dizer isso hoje: não quero viver para Deus, mas no meu leito eu me viro e devoto para Jesus. Eu li no livro Sermão de Charles Spurgeon que ele fala assim: você não sabe nem o dia nem a hora da sua morte. Você ouve falar de pessoas que morreram, mas o próximo pode ser você. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar, e também não sabe a hora que ele vai voltar para você, porque Jesus volta para todos. E se não for visivelmente, vai ser na hora da sua morte que Jesus vai voltar para você. Ou seja, não diga que eu vou viver para Jesus para depois, mas decida viver para Jesus agora, hoje, nesse momento, amém? Então você vai dizer: Senhor, mas agora eu vou continuar o texto. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença, tu nos ensinaste nas nossas ruas. O que nós podemos trazer isso para hoje? Vamos dizer. Então você vai dizer, ou as pessoas vão dizer: Senhor, mas eu ia à igreja, Senhor. Aquelas estão lá de fora. Eu louvava, Senhor. Eu pregava, Senhor. Eu vivia cultuando, Senhor. Mas você não passou tempo com Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta: quanto tempo você passa com Cristo? Essas pessoas que estão lá de fora, elas não passaram tempo com Cristo. Agora eu pergunto: quanto tempo você passa com Cristo? Agora eu vou dizer: passe tempo com Ele lendo as Escrituras, por horas por dia, e orando também horas sem cessar. Amém? Agora eu vou ler o versículo 27. Mas ele responderá: digo-vos, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós trabalhadores de iniquidade. Amém? Aqui são pessoas que, mesmo que Jesus pegou na rua delas, perto da casa dela, viu ela visivelmente, mas ele vai dizer: não vos conheço. Amém?
Aqui ele diz, mas digo-vos, não sejam de vós sujos, apartai-vos de mim todos vós, trabalhadores da iniquidade, os praticantes da iniquidade. O que é iniquidade? É pecado consciente, aquilo que eu sei que é errado, mas eu faço mesmo assim. Ou seja, não seja iníquo. Não escolha o pecado, pois Jesus chama as pessoas do lago de fogo de iníquos. Não escolha o pecado, não seja praticante da iniquidade, porque Jesus chama essas pessoas que vão para o lago de fogo de iníquos. E se você é iníquo, você vai para o lago de fogo, se você não se arrepender. Porque Jesus disse que Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda injustiça quando nós nos arrependemos de verdade. Ou seja, pecar propositalmente, não parar, não se arrepender, ou seja, não ter metanoia. A palavra arrepender-se no original é metanoia, significa mudança de mente. Ou seja, que nós devemos ter uma mudança de mente, amém? Pessoas que pecam conscientemente. Agora vamos lá em João, livro de 1 João 3,9. 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Eis a diferença. Aquele que é nascido de Deus tem a semente dele, não pode pecar. Ele não vive em contínuo pecado. Ele não vive em adultério. Ele não vive em mentira. Ele não vive em idolatria. Ele não vive chamando palavrão. Ele é nascido de Deus e não pode pecar. Amém? Essa palavra que tem hoje para você. Já finaliza, irmãos. O que esse texto de Lucas 13, 22 ensina para nós? O texto ensina sobre nós vigiarmos e mantermos constantes contatos com as escrituras sagradas e não sermos iníquos. Amém? Esse texto nos ensina a temer a Deus. Jesus intervém nesse texto falando aqui a verdade. Aqui é a verdade. Amém? Deus nesse texto, ele cerra as portas para os iníquos, cegos. E cegos. Cegos do quê? Cegos da realidade que vivem. Porque eles acham que vão para o céu, por fazerem poucas obras. Amém? Deus é justo e santo. Agora vamos abrir vossas Bíblias em 2 Coríntios 6,17. Eu estou em 1 Coríntios, vamos lá. Achei. 2 Coríntios 6,17. Portanto, sai deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós, e vós sereis meus filhos e minhas filhas do Senhor Deus, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus está ensinando como ser filhos dele. Vamos ressaltar? Não toquei, não, portanto, sai do meio deles de quem? Do mundo. E separai-vos de aqueles que fazem coisa errada, a roda de conversa errada. Saia dessas coisas que está dizendo a palavra. Portanto, sai do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, e separai-vos, de santos. A palavra santo também é separação. Amém? E não toqueis em coisa imunda. Amém? Que a gente não venha ficar tocando em coisas imundas, impuras, que não agrada a Deus. E Ele vai nos receber. Amém? E esse versículo gera em nós mudança, necessidade de mudança. Nós precisamos mudar e não tocar em coisas imundas, não ficar em rodas iníquas, amém? Mas ser praticantes da palavra de Deus. Voltando para Lucas 13, 22. Esse texto quer dizer que eles achavam que talvez iam entrar no céu por Jesus ter pregadas nas suas ruas. Aquela população poderia achar que eles iam para o céu por Jesus pregar na rua deles, mas não é assim. Eles também não entendiam, pois eram surdos e cegos. Eles não entendiam a palavra de Deus, pois eles eram surdos e cegos. Aqui esse texto de Lucas 13, 22 revela que Deus oferece dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A porta larga, irmãos, é aquela vida que você senta no sofá, finge que não tem nada acontecendo, que você assiste seu filme, que você assiste seu cinema, que você vai no jogo de futebol, que você fica com suas inimizades, que você decide não obedecer ao evangelho. Essa é a porta larga, amém? Aqui nesse texto também revela que um homem pode sofrer por toda a eternidade se não tiver Deus. E que Deus pode jogar a alma no inferno, que Deus pode muito mais do que um homem. Deus é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Agora, irmãos, eu vou citar uns trechos para vocês que eu ouvi hoje. Na Bíblia,
ela fala de vocês, ouvintes, dos homens, de todos os homens, de cada um deles. Ela fala. É um profeta lá do passado que, quando ele vê o futuro, ele diz sobre cada um de nós. E ele fala que no juízo final ele viu os mortos, e tinha o livro dos mortos, e tinha o livro da vida. E lá, irmãos, vocês são chamados de mortos. Você de vigiem para não entrar para não estar no lado esquerdo, mas sim estar na porta estreita, estar no lado direito de Cristo, amém? Nós vamos refletir e agradar a Deus todos os dias da nossa vida, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Hoje eu indico esse livro para vocês, Heróis da Fé, um livro muito bom. O que mais me impactou foi George Miller e John Wesley. Ele tem 245 páginas, amém? Ele é um livro excelente, Heróis da Fé, Orlando Boy, amém? Eu agradeço por vocês terem ouvido, amém? Deus abençoe a vida de vocês.